né? A gente acha que nunca estudou o suficiente. Eu tenho muito essas questões, assim, poxa, cara, por que você nunca fez uma palestra na Casa Maria, né? Mais de 10 anos aqui, gente, né? Mas para tudo tem o dia, tem a hora, né? E aqui estou, né, pela primeira vez, para fazer aí, né, um estudo. Espero que vocês gostem. Chegando lá. Pode chegar, começou agora. E, assim, escolher, né, o tema é sempre muito difícil, é sempre complicado, porque no fundo a gente quer um estudo que seja mais fácil, mas aí a gente fala assim, pô, mas aí mais fácil todo mundo já. Aí eu fui olhando, né, fui falando, isso aqui todo mundo já vou falar mais uma vez, foi difícil escolher o tema, mas eu tive um prazo assim, bem justo para que eu pudesse fazer isso, assim, de acordo, né, com o meu tempo que já demorou tanto, né? Então, eu esqueci de perguntar até que horas. Até 10 para 5. 10 para 5, tá? E eu fui conseguir chegar num tema, né, que é família, juventude e educação, que foi assim, um livro que eu li há muito tempo atrás. É um livro antigo também que eu trouxe. Se alguém quisesse ler depois esse livro aqui. Eu já tinha lido ele há muito tempo atrás, porque ele é uma edição de 2004, você vê, é bem antigo, né? Eu já tinha lido ele. E aí, olhando lá na prateleira, eu falei, não, esse aqui acho que vai ser um tema legal e tal. Mas, porém, um livro difícil, né, por ele ser de Álvaro Crispino e com um prefácio de Joana de Ângeles, quer dizer, que é uma leitura bem difícil, mas nada que a gente não possa compartilhar o que a gente aprendeu, o que a gente entendeu, né? E é um tema aqui que fala, né, da dificuldade geral que hoje se encontra de introduzir, né, a juventude na educação religiosa. Hoje a gente tem muita, assim, dificuldade e a gente vê a cara de sofrimento da Inês. A cara de sofrimento da Inês, porque, assim, um dos motivos pelo qual eu busquei a leitura foi justamente pela gente encontrar, né, esses percalços aí que nos levam a perguntar, né, tanta coisa, né, para perguntar, para entender. E por ele ser um educador, né, esse escritor aqui, ele é educador, então ele tem assim, uma visão bem ampla, bem interessante, que fala sobre isso, né? Inclusive ele apresentou aqui estatísticas, assim, só que para hoje já estão muito desatualizadas, né? Acredito que já não tem muita coisa, mas dizendo que realmente, né, a juventude hoje, assim, está bem distante, né, de uma educação religiosa. Até mesmo porque é importante falar que na nossa geração, né, que hoje está todo mundo aqui, acredito que a gente está na mesma, né, faixa aí de geração, a gente tinha isso na escola, né, introduzido na educação também escolar, nas disciplinas escolares. Nós tínhamos, né, pais que também eram mais dedicados à questão religiosa e faz a gente refletir sobre isso, né, que hoje os pais, né, continuam preocupados com os filhos, preocupados com a educação dos filhos, mas a educação religiosa foi perdendo o ritmo, né, foi ficando um pouco mais, assim, para depois, né? Os próprios pais também foram se distanciando um pouco devido, né, ao progresso que houve das mulheres irem também para o mercado de trabalho. E aí tudo isso se modificou, né, durante algumas décadas aí, né? E hoje a gente sente um reflexo disso, né? Nos jovens, né? A
presente. E sendo que eu estou aqui, tenho filhos jovens, Elisiane, filhos jovens, Ingrid, filhos jovens, mais alguém aí, né? Então, assim, aí isso mostra, né, a dificuldade, né, que a gente está tendo nesse tema, nessa questão de como fazer isso, de como retomar, né, essa crença, né, que antigamente tinha, né, de não, todo domingo a gente vai na missa, todo domingo a gente vai no culto, seja lá o que for, mas aquilo era uma regra, né, nas famílias. E hoje a gente se perdeu um pouco disso e a gente agora não está conseguindo introduzir isso novamente. Eu queria até que alguém, se quisesse aí também falar, trocar uma ideia, expor, também compartilhar, né, alguma situação, é só levantar a mão aí que a gente conversa, a gente bate esse papo, né, porque nem sempre que a gente está aqui a gente está só falando, a gente também, né, gosta de ouvir. E não só o meio espírita também diz aqui no livro que não está passando por essa situação, né? Eu acredito que em todas as religiões que hoje a gente tem, né, por aqui, está passando aí também por essas mesmas dificuldades de introduzir, né, o jovem, porque quando já começa de criança, tudo fica mais fácil, mas começar na juventude, a juventude ela tem aflorada, né, muitas coisas, né, a questão da curiosidade, do despertamento, de descobrir as coisas, tudo isso faz parte da juventude também, mas a única coisa que não desperta neles, curiosidade nenhuma, né, é o estudo religioso, seja ele qual for, né, que é muito importante. E despertar isso neles é um desafio muito, muito grande. E ainda mais quando a gente também não tem hoje, né, introduzido aí na nossa educação, né, escolar, esse apoio, né? Porque hoje a escola ela tem que ser laica, né? Ela não pode, né, ter essa questão. E tiro pela minha filha que há 2 anos atrás estudou em Vassouras, no Santos Anjos, que é colégio de freira. E aí eu falava, bem, agora essa criatura vai fazer alguma coisa, está no colégio de freira, né? Mas olha, nem não, mas assim, não participaram de nada, não conseguiam assim introduzir na questão de assistir à missa, pelo menos, do estudo religioso. Aí ela chegava, falava da professora de religião lá, que era muito rigorosa, que era freira, né? Aí o estudo religioso lá era com as freiras. E aí ela falava, aí ninguém não esquenta para nada, ninguém vai na missa, todo mundo leva o estudo religioso assim, né? De qualquer jeito, quando você tem jeito, pelo menos não. E que vai salvar vocês mesmo, né? Porque a gente tem que ter uma religião, a gente tem que ter uma. Tem sim. Tem que ter uma. Nós temos que ter alguma coisa, né? Para nos apoiar, né? Porque um momento difícil na vida todo mundo tem, né? E parece que os jovens não estão tendo isso. Eles não estão encontrando uma dificuldade para poder eles usarem esse recurso, né? De ir lá e buscar esse auxílio, essa ajuda. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas eu vejo que na nossa época a gente tinha mais dificuldades e fazia com que a gente buscasse, né, esse auxílio. E com eles não acontece muito isso. Então, assim, quando eles estão em período de prova, na escola, que é uma prova
calmo para você fazer a prova, para você fazer uma prova mais calma, mais seguro, né? Porque a gente tem que se segurar em alguma coisa, né? E eu tô tentando aí dessa forma, sabe? Falar assim, sempre quando eles se encontram em alguma dificuldade, eu falo assim, gente, recorre uma oração, recorre uma prece, pede ajuda, né? Aí, assim, mesmo assim, eu encontro também algumas resistências, né, de introduzir, né, igual, né, fala aqui nos livros, né, introduzir os jovens a terem, né, esse hábito de ter um compromisso, né, de estar em algum lugar buscando, né, um conhecimento do espírito, né, da alma. Parece que eles estão assim um pouco alienados sobre isso, né? Não querem pensar sobre isso. Encontro alguns jovens também falando que, mas esse negócio de alma aí, será que isso existe mesmo? Será que não existe? Eles não conseguem se conectar, sabe? Com algo dessa natureza, né? De falar assim, não, eu vou, eu gosto, eu gosto. E a visão espírita, para eles, então, ainda é um pouco mais assim, resistente, porque uns falam assim, mas eu não acredito em alma, não, mas eu tenho medo de espírito. Eu falo, mas aí, não estou te entendendo, não está batendo, né? Já me deparei com situações com jovens de me fazerem esse questionamento, né? De falar assim, não, mas eu tenho medo, mas eu falei, se você tem questionamento sobre algo, por que você tem medo de espírito? Então, quer dizer, então assim, a gente vê muitos perdidos, né? Assim, nessa questão, por falta, né, de introduzir nesse caminho aí da vida, né? E o movimento espírita precisa, né, aqui no livro diz que precisa ser mais intensivo, né, nessa ordem de jovens, para estarem, né, mais participantes de uma vida religiosa, uma atividade principalmente de caridade, de serviço ao próximo. Eles são muito individualistas, tem um ponto ali no livro também que fala sobre isso, que a juventude se encontra num ponto muito individual, aonde o outro não está fazendo muita parte, né, de que assim, eu não sei o problema do outro, não participo do problema do outro. E muito assim, né, muita vida só mesmo social, querendo as coisas do mundo, né, festas. Tudo bem que isso faz parte também da idade, né, mas tudo tá assim, muito longe. É uma luz que está assim, muito fraquinha, né? E tem alguns pontos aqui do livro que eu marquei, porque eu achei interessante falar, e que ele enfatizou aqui muito no livro, que foi uma frase assim: artifícios não modificam realidades. Ele usou essa frase aqui no livro muitas vezes, em muitos temas específicos. Artifícios não modificam realidades. Por quê? Porque é essa visão que a juventude está tendo, né? Uma visão artificial de um mundo, né? E esses artifícios não modificam a realidade. Por várias vezes eu fiquei prestando atenção nessa frase, assim, e eu vi que ela tem tantos significados, né? Cada um aqui pode entender de uma forma
falo que quando a gente fala pra gente primeiro, né? Cada um tem que jogar o retorno pra si, porque é muito bom, né? Tá aí e falar assim, poxa, fulano podia estar aqui, né? Aquela história, né? Palestra hoje foi uma pessoa, mas nunca pra mim, né? Mas quando falou essa frase, eu encontrei assim muitos significados para ela, e eu acredito que para vocês também, cada um pode entender de uma maneira e interpretar da forma em que pode encaixar com alguma situação, né? Dentro da própria família. Porque a família, querendo ou não, é a nossa base, né? É da onde a gente vem, é a nossa origem, né? E essa origem não é só o meu pai e minha mãe, né? É todos aqueles que vieram antes, né? Que nos antecederam, né? Então são os nossos avós, os nossos tios, né? Depois os nossos primos, enfim. Nós temos aí, né, uma rede, né, de informação que nos traz aqui hoje e diz assim, aí o que eu sou? Aí eu olho para trás e vejo quem que foram eles, o que eles fizeram. Então, nesse livro aqui ele também fala dessa questão da origem, que isso também influencia muito. E tem uma outra frase aqui que fala sobre isso, que vocês também já cansaram aí de ouvir, com certeza, que é que o ser humano, essa eu gravei bem, para não esquecer, que o ser humano, ele é um produto do meio. Quem aqui já ouviu isso? Já deve ter ouvido várias vezes. Que nós somos esse resultado do meio. Mas do meio o quê? Da nossa própria origem, né? Da onde mesmo nós viemos. Então, assim, como exemplo, que somos resultado do produto do meio, eu tive uma avó muito católica, que ela é que me levava, sabe, para missa, ela que me levava para as caminhadas, até eu deve lembrar da minha avó, né? Muito. Até uma mais antiga aqui, a senhora também deve lembrar da minha avó, ali do Arco, que morava no Arco, minha avó é de. Então, assim, nossa, Família toda. não, ali só desgarrou eu fui a ovelha, né? E era que andava com ela, que ia nas caminhadas, né? Naquela época era peregrinação, né? E eu fui seguir aquela vida religiosa toda ali da minha avó, né? Então tive uma referência. E acredito que todo mundo tem essa pessoa, né, de referência, que fala assim, não, essa aqui me levava, essa aqui que, né, cuidava dessa parte da minha vida, né? Então vocês podem estar aí agora puxando na memória, né? Quem foi essa pessoa na vida de vocês, que introduziu isso na vida de vocês. Na minha foi essa minha avó que introduziu. E eu segui ali por muitos e muitos anos, né? A minha avó também. Foi também a A mãe. minha, todos os meus irmãos, eu falo da família deles em geral, né? Toda era muito católica, né? Então, e aí, assim, quando você lembra, quando você tem essa recordação, assim, qual o sentimento que vem, assim, para você? Um sentimento de quê? Eu acho que assim, era um aconchego que a gente tinha, né? Saber que na hora de uma hora de dificuldade que eu digo assim, não de situação de dinheiro, nada disso, não, de uma situação, né? Você sabia que você tinha onde se amparar. E eu acho que com a falta desse amparo familiar, é que nós fomos saindo para outros caminhos e até chegar, né, ao espiritismo. No meu caso, pelo menos foi. Porque quando eu tive dificuldade com a perda do meu pai, da minha mãe, a
tive o amparo que a gente tinha naquela época do catolicismo, foi onde eu comecei a procurar o espiritismo. Então, no meu caso, eu fui também no catolicismo até os 21 anos, 20 e pouco. E aí, assim, justamente, né, a gente trabalhando muito numa faixa etária onde a gente trabalha muito, tem que produzir muito, aí começa a vir os filhos, né, aquela coisa toda, você realmente dá aquele espaço. Você dá aquele espaço, né? E aí, depois agora, né, uns 12, 13 anos, é que aí a ficha cai de novo, aí a gente faz esse espaço ficar juntinho, né? De novo, mas aí os filhos, né, já passou daquela fase, né? Já passou daquela fase, e aí você fala assim, agora, né? Deixei esse. Que uma das questões que todos os pais têm é de que aonde eu falhei, né? Aonde eu errei, aonde não tem falha, não tem erro, né? Hoje, né, depois de muito estudo, depois da gente estar aí estudando, batendo cabeça, é que a gente vê que, poxa, tudo bem, eu não falhei, não errei, mas eu tenho que tentar agora fazer o meu melhor possível para transformar isso em algo, né, que dê algum resultado. Não só na vida familiar, mas como na vida individual deles. Aí a gente fica meio que correndo, né, para corrigir isso. Que é o que a gente tenta fazer o tempo todo, né? Corrigir, entendendo que tudo bem, somos seres humanos, falhos, né? E que estamos aí para melhorar a cada dia. E a intenção é sempre essa, né? De vamos lá, vamos agora correr atrás do tempo perdido aí e vamos. Então, assim, eu consegui atingir algumas coisas, sabe? Que realmente estava difícil, mas eu consegui. E através desses ensinamentos, né, que a gente tem que buscar essa ajuda também, né, dessas pessoas que vieram antes e nos ajudaram, e passar isso para eles, né? Então, para você ter uma ideia, eu montei uma estratégia que pode funcionar para alguém aqui, se alguém não estiver precisando, pode passar para frente e ensinar, né, para outras pessoas. Eu aproveitava, sabe o quê? Porque eu não conseguia. Vamos fazer o culto no lar. Difícil. Olha a dificuldade. Vamos fazer o culto no lar, toda quarta, 6 horas. Quarta, 6 horas, todo mundo tinha um compromisso já para não cumprir com aquele. Eu falei, gente, que dificuldade. Mas eu não desisto, né? Não vamos desistir. E aí eu conversei com a espiritualidade e falei, não, eu vou usar de uma estratégia porque vai dar certo. E aí, onde eu moro, acontece muito de acabar a luz, sabe? Vira e mexe, aquela coisa. Acabou a luz. Aí eu esperava dar meia horinha para ver se a luz ia voltar, né, e tal. Aí quando eu via que a luz não ia voltar mesmo, que assim, ia demorar, eu falava, não, gente, vamos aproveitar então, né, vamos conversar. Aí eu começava, naquela situação de acabar a luz, né, a gente ficava naquele escurinho, luz de vela, né, e ali eu conseguia puxar um gancho, pegar um assunto, e aí eu conseguia falar às vezes alguma coisa, tocar no assunto, entrar no assunto, e aí isso fluía de uma forma mais suave, sem muito impacto, sem a famosa imposição, né? Porque se eles perceberem que você está impondo, já armam, né? Né? Já armam de mecanismo, né? Não, já vai começar. Então, e eu fui fazendo isso. Aos pouquinhos e assim, eu fui conseguindo amaciar um pouco
para muita coisa acontecer, sabe? Nessa parte de família, da parte da juventude, da parte da educação. E, então, assim, foram momentos que eu pude perceber que foram muito proveitosos, assim, e dizer para vocês que tem que ser mais ou menos nesse caminho aí. Porque trazer eles para o meio tá difícil. Acredito que até a gente, né, passou por essa fase também, né? Mas só que naquela época a gente não tinha a questão da resistência, porque quando o pai e a mãe falavam, né? A gente obedecia. Porque era importante. Não tinha muita escolha, né, gente? Então, hoje em dia a gente sabe que isso também não é muito legal, né? Essa parte da imposição também com os jovens não funciona muito bem. E a gente tem que estar ali pisando, né? Devagar, a gente tem que estar se moldando à geração de hoje. Outra parte do livro também que é muito interessante, que fala sobre os espíritos, né? Que também estão fora, que são bem diferentes, que encarnaram, né? Então, assim, tem umas questões aqui do livro que fala que tem alguns espíritos que já estão, assim, até mais evoluídos, têm filhos, né? Acontece. De pais falarem assim, nossa, o meu filho parece que ele está muito mais à frente, né? Do que eu, assim, em evolução mesmo, assim, espiritual, de estar mais evoluído. Acontece isso também. E isso faz com que eles também, tipo assim, eu não preciso, né, estudar isso aí, eu não preciso, já entendi isso aí. Parece que eles já vieram bem estudados para encarnar, né? Já vieram bem, assim, preparados, né? E a gente aqui não tinha mesmo, né? Um preparo assim igual deles. E aí a gente tem que parar, né? E analisar tudo isso. E é muito difícil, né, gente? E se a gente não tem uma ajuda, se a gente não recorre, né, a um estudo, se a gente não recorre a compartilhar, a conversar com outras pessoas sobre o problema, né? A gente vai ficando assim, né? Sufocado, a gente vai se sentindo mal com tudo, achando que, poxa, na minha época era obrigação e hoje, como que faz isso? Né, Thelma? Porque naquela época, né, não tinha esse negócio. E tinha que ficar na mesa quietinho, né? Quietinha. Porque não parece não, mas eu peguei o Padre Ernesto, né? Então, tinha que ficar quietinho ali, e senta, e levanta, e vamos, e vai, e vem. Tinha que se enquadrar ali. Não tinha escolha, né? E hoje eu vejo eles com tantas escolhas, né? Com tantas oportunidades, assim, eu falo assim, ah, meu Deus, na minha época não era assim, né? Me perguntando, poxa, já pensou se naquela época fosse assim? O que eu teria feito com tudo isso, né? Mas aqui ele diz também que tudo acontece, né, no tempo certo. E que a gente também não precisa ficar preocupado muito com os números, mas atentos à realidade. É o que ele fala ali dos artifícios, né? Os artifícios não mudam a realidade, não ter esse olhar da realidade de que a gente precisa realmente fazer algo diferente, que a gente precisa introduzir algo que se encaixe, né, melhor para eles. Porque assim, a gente vê, né, famílias assim, sem essa base. E sendo que é a base que tem que vir. Então, assim,
fazendo aquela prece, né, para dormir, se preparando para dormir. Fazer essa busca, sabe? De um passado que não é um passado tão velho e ver o que está possível, né, na condição de cada um. O que eu posso, né, acrescentar para que famílias estejam mais estruturadas, que esses jovens sintam mais essa estrutura que a gente teve e que às vezes, né, não foi passado para eles essa questão da estrutura, que é daqueles que vieram antes, de como que eles ensinaram, de como que eles fizeram, entender por que eles estão aqui, chegaram aqui, porque se não tivessem todos esses, não teria como. É uma autoanálise, né, da história de cada um, para que essa base se fortaleça da família, para que essa educação chegue a esses jovens, né, porque vai ser através da conversa, não tem um outro caminho. Foi o que o Espírito falou aqui no livro. E ele foi bem claro nisso, assim, de que é através do diálogo familiar que essas bases têm que ser reforçadas, têm que estar fortalecidas, têm que estar estruturadas, para poder eles começarem a ter uma visão de que realmente a educação não é só escola, não é só o curso de inglês, não é só, né, essa parte de cursinho, de se formar, de ter uma profissão. A educação não está resumida só nisso. Nós temos que ter uma educação também espiritual, moral, né, de caráter, para que eles se estruturem nisso também. E os pais, né, ficam preocupados, né, não tem que ir para a escola. Por que para a escola é obrigado a ir, né? Não é assim? Hã? Por causa do conceito tutelar. O conceito tutelar vai ficar em cima, vai cobrar e tal. Aí fica, né, aquela pressão, né, de que não, você tem que ir para a escola, mas quando chega na hora de uma educação espiritual, aí Vamos fundar o conselho espiritual. corre flores, né? Vamos fundar o conselho espiritual. Vamos, se for preciso, vamos, né? Porque nessa hora aí a gente não tem aquele pulso, né? Falta, né? Aquele pulso, aquele impulso de falar, não, isso tem que existir também, gente. Faz parte da vida também, né? E aí a gente vê que isso foi realmente se perdendo. E ele fala que tem como resgatar, gente, através do diálogo, através, né, desse acolhimento, de falar, não, eu entendo, que às vezes pode ser chato, mas é necessário. Está passando a hora ali? E tem uma situação aqui, eu não quero deixar de passar. Ele fez um estudo onde ele falou que existe as 4 dimensões do ser. São 4 dimensões do ser. Um é o pensar, que é o aspecto cognitivo, né? São as ferramentas teóricas necessárias à compreensão da vida e dos fenômenos que nos cercam. Quer dizer, é o ser que já, desde criança, aprende a pensar. O segundo é o sentir, que é o aspecto emocional. Então, a alfabetização emocional, as reações emocionais e o processo de amadurecimento são fatores importantes no conjunto que nos leva a agir de uma outra forma. Então, a parte do sentir também começa já a partir dos 7 anos ali. A gente já começa a ter dimensão do que eu estou sentindo, né? Se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu estou com raiva. Aí já começa um grauzinho a mais, que é o atuar,
que é o aspecto comportamental, que é as experiências da vida e de formas tradicionais de responder e atuar. Precisam ser consideradas e podem ser aprendidas. Aí já começa o olhar dos nossos filhos para a família como questão de que eu estou espelhando, né? Eu estou ali seguindo como um exemplo, certo? E o quarto, que para mim assim, foi assim, o mais impactante, o que eu mais me identifiquei, que é o transcender. Essa parte aqui eu gostei muito. Que é o aspecto espiritual. Justamente o aspecto espiritual. Onde as pessoas têm projetos de vida e de formas de passar pelo mundo que impactam aqueles que estão à sua volta. E também o grupo social. Então, esta categoria lembra as aprendizagens fundamentais do ser humano, invariavelmente sobre viagens interiores que são, por sua natureza intrínseca, e transformadores da essência do ser. Então, quando eu parei para olhar nessas 4 dimensões do ser, esse transcender, assim, para mim foi, assim, o despertar, né? E eu acho que é justamente nessa parte aqui que a gente não está conseguindo atingir, porque fazer eles pensar, sentir, né, e atuar não está sendo a dificuldade. Mas o transcender, né, da juventude é que ainda assim está adormecido e está acontecendo de cada vez mais eles estarem despertando disso mais tarde. Porque se você for parar para analisar, foi o que aconteceu com a gente. Assim, a gente não despertou naquele tempo, a gente dormiu um pouco mais. E para a gente chegar nessa questão do aspecto espiritual, do transcender, e de falar assim, não, agora eu sei que eu tenho que fazer algo mais, é que está demorando. E aí, assim, a gente conseguir chegar nessa fase. Porque, bem dizer, todas essas 3 aqui, todo mundo faz assim no tempinho certo, no desenvolvimento certo. E o transcender que está chegando assim, um pouco mais fora da hora, né? Alguma coisa de errado também quanto a isso? Não, tá tudo bem. Mas se hoje a gente sair daqui com uma percepção de que a gente pode fazer o despertamento dessa juventude um pouco mais cedo do que foi, né? Conosco, eu penso que vai ser assim o melhor caminho, né? Fazer com que eles despertem para esse mundo espiritual de uma forma agradável, leve, sem, né, a questão da imposição, de forçar, né, de obrigar, mas fazer com que eles encontrem essa parte mesmo assim, de uma forma muito tranquila. Eu acho que no livro aqui ele fala que é bem esse assim, o caminho que a gente tem que despertar neles, esse transcender. E que a gente possa ajudar, né, essa juventude a ser mais humanizados, né? Porque o Espiritismo, ele visa muito essa questão do ser humano, né? De ser desse lado
já tem essa noção. 100 anos de guerra. Você vê agora Israel, guerra, por onde Jesus caminhou. O que sobrou dali? Do Evangelho? O que sobrou da paz que Jesus Tanto pregou, né? ali há 2000 anos, tentando sinais? E aí vem essa guerra de tribos, são tribos, em princípio, Sim. que dividiram em tribos. E o outro é Maomé, e o outro é Abraão. Eu não quero isso, eu quero aquilo, você pegou meu pedaço de terra, continua a mesma coisa. Entendeu? Aí a repressão da Igreja Católica durante séculos e séculos e séculos. E agora a protestante, não usa sabe, tudo cabelo preto, tudo muito superficial. É, os artifícios. Os artifícios. Então, acredito É, os que se artifícios. pegar pelo jornal, hoje você é assim, viu? Você pode ter sido melhorzinho, ou piorzinho, entendeu? Dizer que não é perfeito. Nem o espírita que frequenta aqui passar a coisa da perfeição também, não para ele, né? Não está colando. É muita informação que eles têm do mundo inteiro. Então, mas foi justamente o que eu falei, o Espiritismo. Hoje, aqui na visão desse estudo, desse livro, é a religião que mais se enquadra no humanizado. Exatamente. A humanização. Entende? Que entende mais essa parte. Talvez não seja assim. Eu não tenho filho, né? Tive muitos filhos dando aula para crianças e Temos adolescentes. um professor aqui, já podia ter se manifestado. Inclusive, de vez em quando, um acabava me chamando de pai. Um negócio engraçado que acontecia. A gente criava uma certa conexão e eu ficava perguntando o que levou aquela criança a me chamar de pai. Assim, não era nada, uma coisa que acontecia por acaso. E aí, depois eu parei de dar aula, já tem mais de 10 anos que eu não entro numa sala de aula, mas de fora eu consegui fazer algumas reflexões que às vezes, quando eu estava lá no turbilhão, eu não conseguia. E hoje, não é toda a família, eu sei que não é toda a família que faz isso, mas ouvindo sua palestra, eu fico pensando que talvez, em algum momento, a família acabou transferindo o que nem poderia ser um monopólio, mas deveria ser uma cooperação com a escola, ela acabou transferindo para a escola o papel que era dela, que era o papel de educar. Aqui no Rio fala. O papel de educar, porque a escola estava ali mais para ensinar, e eu me via de vez em quando tendo que educar. E talvez essa conexão fazia o aluno me chamar de pai. Entendeu? E nesse ponto, talvez reflexionar de como a gente pode pegar um pouco de volta essa que é a responsabilidade da família. Eu fico pensando que às vezes eu vejo por pessoas que eu conheço que não tem nem muitas ideias, não sabe nem, por exemplo, quais são os gostos do filho. Se você não sabe os gostos do seu filho, realmente você nunca vai conseguir estabelecer uma conexão para passar qualquer situação religiosa para ele, qualquer situação educacional para ele. E essa conexão ela se cria com conhecer. Se você não conhecer, você não consegue estabelecer a ligação necessária para que você passe seus valores. Mesmo que seja não necessariamente só conversando, mas mesmo que seja por exemplo. Eu acho que é a melhor maneira de passar, né? Por exemplo. Mas ele não tem conexão suficiente com você nem para copiar o seu exemplo. Porque não tem conexão. Na verdade, talvez seja o retorno dessa cooperação entre família e escola. Eu acho que, na verdade, a escola tem até um percentual deveria ter um percentual muito pequeno nisso, está tendo um percentual muito grande e está criando alguns problemas. Né? Porque todo o resultado dessa base, né, que tem que vir da família, está caindo na conta da educação escolar. Está caindo na conta. Isso aqui em 2004 ele fez aqui, porque tem várias tabelas aqui que não tem necessidade de mostrar. Esse aqui foi um livro de estudos. Aqui, ó, para vocês terem noção, aqui, ó, foram feitos vários gráficos, tá vendo?
tem pessoas e pessoas. E você pode estar deixando seu filho na mão de alguém que não vai passar os valores que você gostaria que ele tivesse. E hoje, em relação assim, à profissão, né, escolar, de um modo até geral, porque assim, antigamente eu era professor por amor, porque eu gosto de ser professor, eu quero ser professor. Aí, de uns anos para cá, a gente vê, né, que quando começou essa situação aí do Enem, você pode passar para várias faculdades, não é isso? E você pode passar para vários cursos. E aí você pode escolher, então, poxa, vou fazer pedagogia. Legal esse nome, né? Pode até um nome bonito, né? E tal, eu vou. E eu me formo naquilo, mas quando eu vou mesmo atuar naquilo, eu vejo que não tem muito a ver comigo, né? Então, acontece muitos casos assim, de você chegar hoje na educação, você se deparar com professores, com líderes de escola, enfim, que estão ali porque precisam trabalhar, porque se formaram, e precisam trabalhar, precisam estar no mercado de trabalho. Mas e o dom, né? E a missão? Está aonde? Ficou aonde? Se perdeu aonde? E é o caso de que, assim, quando se depara com um professor, né, com o seu perfil, aí ele chama de pai. Está compreendendo. Né? Está tendo uma percepção, assim, de acolhimento, né? Mas tem muitos lugares que não há esse acolhimento por parte também da educação. Acontece muito. Aqui nesses estudos aqui falam. Porque assim, quando você fala assim para a criança, agora vamos para o estudo bíblico. Em alguns lugares tem estudo bíblico, tem, né? Não. No meu caso já foi bem difícil. Hã? Eu venho da religião judaica. Meu pai era judeu. E tinha que estudar. E aí começou aquela coisa de preconceito na família dele. Sim. Qual a religião que os filhos vão seguir? Mas com a graça de Deus, meu pai não era um judeu muito católico. E muito rigoroso no judaísmo. O judaísmo é uma coisa muito rigorosa. Você vê agora, eles voltaram olho por olho, se eles puderem, depois de tanto sofrimento na Europa. Voltaram. É um ciclo, né? Uma coisa, uma arrancação, uma reencarnação, buscando ali os resgates. E aí, a minha mãe deixou que a gente seguisse a religião judaica, para não causar tanto conflito com o meu pai. Não, pode seguir a religião, não tem problema. Porque minha mãe foi uma sábia nisso. Sim, porque nós tivemos uma base. Então a gente não lia a Bíblia, a gente lia a Torá, que era mais ainda, né? E você vê, isso te deu a amplitude, né? De conhecer todas. E aí quando crescemos, não nos passamos para baixo. No meu caso, eu cheguei ao espiritismo e pude compreender a religião judaica. De uma forma melhor. Eu compreendi o que era aquilo. E, na verdade, Jesus Cristo era judeu, né? Sim. Então essa foi a base. Mas é um giro louco. Né? Orar com Deus. E aí, assim, obrigado pela oportunidade de vocês estarem aí fazendo parte da minha primeira reunião aqui. Está guardadinho aqui no coração. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Obrigado por vocês também participarem aí, compartilharem de alguma coisa. E dizer que estou muito agradecida à casa. Né? Seja Nós sempre seis, bem-vinda. nós